bem-vindos. Hoje a gente mergulha a fundo na vida e obra de Sir William Herschel, uma figura, olha, fascinante, que fez um salto incrível da música para, revolucionar a astronomia. Exato. Nossa análise vai se basear bastante num artigo da Answers in Genesis, que coloca ele como um grande cientista da criação. Uhum. O objetivo aqui é tentar entender como esse músico virou tipo o pai da astronomia estelar moderna, explorar as descobertas dele, que foram muitas, e ver como a visão de mundo dele, pelo menos como a fonte apresenta, se ligava com o trabalho científico, certo? Vamos lá desvendar isso. É uma história e tanto, realmente. Vamos acompanhar o Herschel desde os dias de músico famoso, até ele se tornar esse construtor de telescópios, assim, inovador, e um observador incansável dos céus. A gente vai olhar as contribuições científicas e também essa perspectiva que a fonte traz sobre as convicções dele. Tudo começa lá em Hannover, Alemanha, 1738. Nasce Friedrich Wilhelm Herschel. O pai dele era músico militar, sabe? E, assim, embora a educação formal do Wilhelm tenha sido meio limitada, Sim. ele herdou essa paixão pela música e, o que é chave aqui, o interesse pelo céu, coisa que o pai até incentivava. Com 14 anos, ele já era músico militar também. Seguindo os passos do pai, né? Exato. Aos 18 vem a virada. Ele se muda para a Inglaterra. Aí vira William Herschel. E olha, por 15 anos, ele constrói uma carreira musical muito sólida, respeitada. Foi copista, professor, deu concertos, compôs, foi organista, se estabeleceu lá em Bath, que era uma cidade bem ativa culturalmente. Um músico de sucesso mesmo. Total. Um período de prosperidade e reconhecimento na música. E o curioso é que, mesmo nesse auge musical, ele mantinha outros interesses acesos, Estudava a matemática avançada sozinho, tipo cálculo de Newton. Nossa. E continuava com as observações do céu a olho nu, aquele hábito lá da infância com o pai. Parece que uma parte dele já estava, assim, se preparando para o que viria, sabe? As sementes estavam lá. A mudança mesmo, a decisão pela astronomia, veio com a leitura das obras de gigantes, Kepler descrevendo as órbitas dos planetas e Newton falando de ótica de telescópios. Ah, figuras essenciais. Foi aí que o Herschel, sacou a possibilidade de juntar a matemática, que ele curtia como hobby, com a observação precisa do telescópio. É aí que a astronomia moderna começa a tomar forma de verdade. É uma virada intelectual muito forte, Ele percebe que pode usar ferramentas matemáticas, tipo o cálculo, para decifrar o que as observações detalhadas mostravam. Isso era muito, muito inovador para a época. Era um jeito novo de perguntar para o universo. Junto com essa mudança intelectual, teve uma pessoal bem importante. Em 1772, a irmã dele, a Caroline, vai morar com ele em Bath. Ah, Caroline, figura-chave. Totalmente. Ela não só tinha talento para música, era cantora, mas também compartilhava essa paixão pela astronomia. E ela se tornou a colaboradora mais próxima, essencial para ele. E para ela, e para a Inglaterra, foi também uma libertação, Fugir daquelas expectativas super restritas da família lá em Hanover sobre o papel da mulher. Com certeza, deu a ela um espaço que talvez nunca tivesse tido. Aí, em 1773, o Herschel bate o martelo. A astronomia vai ser o foco principal. Começa a investir nisso, compra livro, equipamento, aluga um telescópio refletor. Dando os primeiros passos mais sérios. Só que a frustração veio rápido. Ele percebeu que precisava de mais potência, de algo melhor do que ele podia comprar ou alugar. E aí, sem grana para o telescópio ideal, ele toma a decisão que, definiu tudo. Vou construir o meu. Nossa, e não era algo simples, Significava aprender a fazer a liga de metal para os espelhos e, principalmente, dominar aquela arte super delicada, nossa e trabalhosa, de polir os espelhos à mão, horas e horas para chegar na curva perfeita. Exato. É impressionante que já no fim de 1774, ele já estava observando com um telescópio feito por ele, bem maior e melhor que o primeiro que ele alugou. Essa mistura de determinação científica com habilidade manual é, assim, de tirar o chapéu. E essa habilidade de construtor virou a marca dele.
Dizem que ao longo da vida ele fez mais de 400 telescópios. 400 é um número absurdo, assim, para uma pessoa só. O maior deles era um gigante, 12 metros de comprimento focal, um espelho de 1,22 m de diâmetro, tinha oculares que davam uma ampliação de 6.450 vezes. Imagina a janela para o universo que isso abriu. Nossa! Esse trambolho foi o maior telescópio do mundo por mais de 50 anos. Pensa no que ele conseguiu ver com isso. Sem dúvida. Essa capacidade de fazer as próprias ferramentas, né, superar a tecnologia da época, foi a base das descobertas dele. Ele não estava limitado pelo que tinha no mercado. Ele podia construir a visão que ele queria alcançar. Ele fez as chazes que abriram novas portas cósmicas. No começo ele focou aqui perto, no sistema solar. Mediu a altura das montanhas da Lua, o que já era bem notável para a época, e descobriu Mimas e Encélado, a sexta e sétima luas de Saturno. Já mostrando serviço. Mas aí veio 1781, a descoberta que jogou ele para o estrelato mundial, investigando um objeto meio difuso que todo mundo achava que era cometa. Uhum. Herschel, com as observações super cuidadosas e cálculos, provou. Era um planeta novo, Urano. A primeira descoberta de planeta desde a antiguidade. Imagina o impacto. Foi gigantesco. Essa descoberta deu para ele o prêmio Copley da Royal Society, que era o top da ciência britânica, e ele foi eleito membro. E ele não parou de estudar Urano. Anos depois, identificou as duas maiores luas, Titânia e Oberon. E a cabeça dele não parava, né? Lá por 1100, estudando o Sol. Ele usava prismas para decompor a luz e termômetros para medir a temperatura de cada cor. Aí, ele notou algo estranho. O quê? A região depois do vermelho no espectro, onde não tinha luz visível, era a que registrava a maior temperatura. Ele tinha achado algo invisível, a radiação infravermelha. E o mais incrível, ele previu várias propriedades dela corretamente. Aqui a coisa fica mais interessante ainda. Sim, porque o infravermelho foi uma descoberta conceitual, né? Não era só mais um objeto no céu. Era a prova de que existia uma forma de luz invisível. Isso mostrou que o universo tinha muito mais do que a gente conseguia ver diretamente. Ampliou a própria ideia do que se podia observar. E o alcance dele ia mais longe. Em 1783, usando matemática para analisar o movimento aparente das estrelas, ele mostrou que o nosso Sol não está parado, não. Ele e todo o Sistema Solar estão se movendo pelo espaço, como parte da Via Láctea. Quebrando mais um paradigma. E um ano depois, 1784, ele começou um projeto super ambicioso, mapear a estrutura tridimensional da nossa galáxia. Contando estrelas em várias direções, ele fez um mapa pioneiro. Claro, hoje a gente sabe que tem limitações, mas foi uma primeira tentativa incrível de desenhar a forma da Via Láctea. E outra área importantíssima, as estrelas duplas. Ele publicou catálogos enormes em 1782, 1785, com centenas delas, 848 no total. Mas o principal foi provar, observando continuamente, que muitas delas não eram só coincidência de alinhamento, sabe? Ah, então não era só parecer que estavam juntas. Exato. Eram sistemas binários de verdade, com estrelas orbitando um centro de massa comum, presas pela gravidade. Isso mudou radicalmente como se entendia a dinâmica das estrelas e a gravidade em escala cósmica. E as nebulosas, aquelas manchas estranhas no céu. Herschel passou 25 anos observando e catalogando. Registrou 2.500. 25 anos. Uma vida dedicada a isso. E, de novo, os telescópios dele fizeram diferença. Ele conseguiu resolver muitas delas. Mostrar que não eram nuvens de gás aqui perto, mas sim aglomerados gigantescos de estrelas individuais muito, muito distantes. Ele estava começando a mostrar a escala real do universo. Incrível. Agora, a gente chega num ponto que a nossa fonte, o artigo da Answers in Genesis, explora bastante. As convicções religiosas do Herschel e essa relação com a ciência dele. O texto descreve ele como uma pessoa de bom coração, ligado à família, diz que ele ajudou parentes com dinheiro, até viajou para procurar um irmão mais novo que tinha sumido. As cartas para o irmão Jacob, que também era músico, tinham muita discussão sobre teologia.
A perspectiva que a fonte traz é que o Herschel via a ordem, a regularidade do universo, as órbitas certinhas, as leis funcionando como prova de um plano divino, sabe? Ah, tá. Essa percepção da ordem cósmica, segundo o artigo, é que teria levado ele àquela frase famosa: o astrônomo não devoto deve estar louco. É importante a gente frisar que está descrevendo a interpretação da fonte, né? De como as crenças dele poderiam ter se ligado ao trabalho científico. Sim, é a leitura deles. O artigo diz que nem a revolução do Copérnico, que tirou a Terra do centro do Sistema Solar, nem a própria descoberta do Herschel de que o Sistema Solar não está no centro da galáxia abalaram a fé dele. A fonte argumenta que, mesmo não sendo o centro físico, e o artigo até cita rapidinho uma teoria do físico criacionista Russell Humphreys sobre um centro do universo perto da Terra, ela continuaria sendo, nessa visão teológica, o centro do propósito de Deus na criação, na redenção. É a forma como a fonte busca harmonizar tudo isso dentro de um quadro religioso específico. Entendi. Na vida pessoal, o Herschel casou tarde, quase aos 50, com a Mary Pitt, uma viúva rica. Tiveram um filho, o John Herschel. E olha que interessante, o John não só seguiu a carreira do pai, como também virou um cientista super famoso. E segundo a nossa fonte, também era um cristão devoto. Pois é, o John teve uma formação bem diferente do pai, né? Educação formal de primeira, se destacou primeiro em matemática, foi um dos fundadores da Analytical Society, junto com o Charles Babbage, que o artigo também menciona como cristão e que seria o pioneiro da computação. Ah, o Babbage? Exato. Essa sociedade ajudou a modernizar o ensino da matemática na Inglaterra. Como astrônomo, o John continuou o trabalho do pai, observou o céu do hemisfério sul, foi pioneiro na fotometria, mediu o brilho das estrelas com precisão, observou o cometa Halley em Natalis e, talvez a contribuição mais duradoura fora da astronomia, foi essencial para a fotografia. Ele introduziu o hipo como fixador e foi um dos primeiros a usar fota para documentar a astronomia. Que legado, hein? A fonte cita o John Herschel, dizendo que as descobertas científicas confirmam as verdades bíblicas. E o artigo menciona também que ele era contra as ideias do Darwin sobre evolução. Chamava de lei do Higgledy-Piggledy, uma expressão inglesa para bagunça, né? Em contraste com a ordem que ele via na criação. É uma visão da época também, né? E a gente não pode esquecer da Caroline Herschel, irmã do William, assistente dele por 50 anos, trabalho crucial. Mas ela foi muito além disso. Virou uma astrônoma respeitada por mérito próprio. Verdade. É considerada a primeira astrônoma importante. Descobriu 8 cometas, várias nebulosas, ganhou medalha de ouro da Royal Astronomical Society, outras honrarias. O artigo descreve ela como humilde, super dedicada e que, já idosa, gostava de cantar hinos religiosos para se confortar. Uma figura admirável. Com certeza. William Herschel virou Sir em 1816. Um reconhecimento que talvez até lhe demorou, mas super merecido. Em 1821, foi o primeiro presidente da Sociedade Astronômica, que depois virou a Royal Astronomical Society. Faleceu em 1822, com 83 anos, deixando um legado científico que, nossa, transformou tudo. Uma vida longa e produtiva. Então, o que fica dessa nossa imersão na vida do Herschel, usando essa fonte como guia? A gente vê uma jornada espetacular, né? De músico famoso a arquiteto da astronomia estelar. Um cara que não se contentou só em olhar, mas sentiu que precisava construir as ferramentas para ver mais longe. E aí revelou Urano, o infravermelho, a natureza das estrelas duplas, a imensidão escondida nas nebulosas. A narrativa da fonte dá muito destaque para essa coexistência nele de uma curiosidade científica gigante e convicções religiosas fortes, né? Interpretando a ordem do cosmos como obra de um criador. Mas, olha, independente dessa interpretação, o legado científico é inegável. Ele não só fez descobertas, ele mudou a escala e o método da astronomia. E esse legado ainda floresceu na colaboração com a Caroline e na continuidade com o filho, John. Fica aquela reflexão, né? Que tipo de motor interno leva alguém a uma mudança de vida tão radical? E mais ainda, a dedicar anos e anos àquela tarefa absurda
de construir com as próprias mãos os instrumentos que iam definir o futuro da ciência dele. De onde vem essa mistura de visão, de persistência, de habilidade? É algo para a gente pensar sobre o que move a inovação, a descoberta. Exato. O que impulsiona essa busca incessante pelo conhecimento, né? Uma boa pergunta para a gente levar.